Então, vamos à solução da nossa lista. Questão 1. Considere que João está numa reta na posição x igual a 0, no tempo t igual a 0. A cada intervalo de tempo, o tn mais 1 vai ser o tn mais 1, o João pode dar um passo para a esquerda, você subtrai 1 se ele for para a esquerda, com 25 de probabilidades, um passo para a direita, você soma 1 na posição com 50% de probabilidade, ou ficar parado com 25% de probabilidade. Escreva uma função que receba como parâmetro o número de intervalos de tempo n, execute essa caminhada aleatória e retorne array com a posição de João para cada passo de tempo. Use a célula braços para escrever sua função. Então vamos lá. A gente precisa fazer uma função, vou chamar de caminhada, que recebe um parâmetro nzão. E essa função tem que criar um array. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, deixa eu importar o NumPy aqui fora. Importe NumPy as np. Aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro então é criar essa array das posições do João. Eu vou criar uma variável posições e nela eu vou guardar um np zeros, que ele vai criar um array do NumPy com valores 0 para todas as posições, e eu quero ela com tamanho n mais 1, porque eu preciso guardar, se eu fizer com n mais 1, a posição 0 nesse array, o índice 0 nesse array vai ser o tempo 0 e ele vai contar até o tempo nzão. A posição com índice nzão vai ser no tempo nzão. Tá? E aqui eu crio um loop que vai ser for in range. Eu vou de 1 até nzão mais 1, que vai ser, ele vai iterar de 1 até nzão. Por que isso? Que aí o i já fica sincronizadinho aqui com as minhas posições na caminhada, na array. E aí aqui eu preciso decidir tá? Aí aqui dentro eu preciso decidir a cada posição de tempo, então esse for aqui está representando minha evolução no tempo. Inclusive eu posso chamar esse cara de t no lugar de i, que fica mais direto com o que a gente está fazendo. Cada passo de tempo eu vou entrar aqui nesse loop. E aí eu preciso decidir o que o João vai fazer a cada passo de tempo. Tem algumas maneiras que a gente pode fazer isso. Eu vou fazer duas aqui. Então, deixa eu fazer a primeira aqui. Vamos setar a semente do gerador aleatório aqui. Só uma boa prática. Com 42 como semente. Então aqui eu vou fazer, primeira coisa, eu vou fazer a maneira mais rudimentar de fazer isso. Seria a maneira mais direta de fazer isso. Que é uma maneira que você pode, qualquer coisa que você tenha um conjunto, você tem as probabilidades, você tem um intervalo certinho das probabilidades, aqui é 25, 25, 50. Você pode fazer desse jeito. Depois eu vou fazer o outro jeito também que funciona de maneira muito parecida, mas o código fica um pouquinho mais limpo. Tem essas duas maneiras. Eu vou pegar um número aleatório. Com a função rand. Lembra que a função rand ela gera um número aleatório entre 0 e 1. E aí eu vou ver aonde que esse rand deu. Eu vou dividir, então eu tenho aqui 25, 50, 25.
Então, se esse número cair entre 0 e 0,25, eu vou para a esquerda. Se ele cair entre 0,25 e 0,75, eu vou ir para a direita. E se cair no resto, eu vou ficar parado. Então, if meu rand for menor, pode ser menor igual ou pode ser menor, que não faz diferença. Menor que 0,25 ou menor igual que 0,25. Eu vou pegar a minha posição, chamar de movimento, MOV, chamar de V. Meu movimento vai ser para direita, então ele vai ser positivo. Aí põe um elif aqui, rand menor igual que 0,75. Eu não preciso testar maior que 0,25 porque eu já testei aqui em cima. Se ele for menor ou igual que 0,75, meu movimento vai ser menos 1, else meu movimento vai ser 0. E aí, feito isso, eu posso calcular e gravar a nova posição. Que vai ser posições do tempo t vai ser igual a posições no tempo t menos 1, que eu quero a posição anterior, mais o meu movimento. E aí, terminado esse feito isso, eu tenho minha array pronta, é só eu retornar ela. Então, executei aqui a célula para ele definir a função. Eu posso testar ela aqui embaixo. Caminhada, vamos pegar 10 passos aqui. Então, tá aqui. No primeiro passo, ele foi para a esquerda, ficou parado. Foi para a esquerda de novo, foi para a esquerda de novo. Foi para a direita, foi para a direita, foi para a direita, ficou parado. Foi para a esquerda, foi para a esquerda. Vamos pegar mais agora, pegar 20. Tá errado minha lógica. Ele está indo mais para a esquerda do que para a direita. Então aqui, se for entre 0 e 0,25, eu estou mapeando nessa primeira probabilidade aqui. Então é para ser menos 1. E aí entre 0,25 e 0,75 é 1. E aí ficam as probabilidades certas. Então aqui agora eu executo de novo essa célula para ele redefinir a função. E aqui é para ele ir mais para a direita do que para a esquerda, exato. Ele foi mais para a direita do que para a esquerda, como a gente espera. Isso não quer dizer que se eu rodar várias vezes aqui, eu não encontre um que eventualmente aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ele acabou numa posição negativa, ele acabou andando mais para a esquerda do que para a direita. Mas, em geral, a tendência é ele mais para a direita aqui, se eu executar várias vezes, ó, aqui foi para a direita, esse aqui foi para a direita. Então, primeira questão feita. Ah, eu tinha prometido que eu ia fazer mais de uma vez, né? Então eu vou comentar isso aqui tudo e vou fazer o segundo jeito. O segundo jeito é assim, ó. Você vai pegar aqui move, vai ser igual a um np random choice. O que o choice faz? Ele pega uma lista
e te retorna um valor daquela lista. Se você não passar nenhuma probabilidade, você passar só a lista assim, ele vai pegar uniformemente. Ele vai dar 1/3 aqui, como são 3 opções, 1/3 das vezes ele vai pegar -1, 1/3 ele vai pegar 0, 1/3 ele vai pegar 1. Só que o choice ele tem um segundo parâmetro que a gente pode passar para ele, que é esse parâmetro P. O que é esse parâmetro P? A gente dizer para ele qual probabilidade a gente quer para cada um desses valores. E essa probabilidade tem que sempre somar 1. Senão ele vai dar erro, inclusive. Então, aqui no caso, eu quero 0,25 de dar -1, 0,25 de dar 0 e 0,50 de dar 1. E aí deixa eu testar agora com esse novo método de sortear o movimento. Executei aqui o bloco que define a função para ela atualizar. E aqui agora o nosso código está funcionando de novo, agora usando o choice. Certo? Questão 2, distância média. Agora use sua função para encontrar a posição final para 10.000 caminhadas aleatórias com n igual a 1.000 e calcule a distância média que João percorreu nessas caminhadas. Então eu quero a média das posições finais. Use a célula abaixo para executar seu código, não esqueça de mantê-lo organizado e adicionar comentários. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir meu nzão. E eu vou definir um nzinho também, que vai ser, esse nzinho vai ser quantas vezes eu vou repetir o meu experimento. Eu vou fazer um for aqui. Eu não preciso controlar esse for, então eu vou pôr um underscore aqui, for underscore in range nzinho. Eu vou executar esse for nzinho vezes. E aí eu preciso somar essas posições. Eu vou criar uma variável soma, que eu vou inicializar ela com 0. E aí o que eu vou fazer? A cada passo aqui, eu vou chamar a minha função, vou guardar no array posições, chama caminhada, né? Minha função caminhada nzão. E aí eu vou somar a última posição nessa array posições. Como é que eu acesso a última? Eu pego aqui a posição -1. Vai ser sempre a última. E aí no final, a distância média vai ser a soma dividido por nzinho. Aí eu posso imprimir. Tá? Só adicionar um pouquinho aqui de comentários.
e a gente pode testar nosso código. Pediu 10.000 vezes, ele talvez demore um pouquinho para executar. Eu não testei isso antes de passar para vocês, esses parâmetros que eu coloquei aqui, ele vai levar uns 5 minutos para rodar esse bloco. Enquanto ele roda aqui, a gente vai fazendo a questão 3. Vamos baixar aqui nosso data frame. Pronto, deixei rodando aqui, eu interrompi o vídeo, levou 4 minutos para rodar. Agora a gente baixa nossa tabela. Eu vou copiar aqui o nome. Então a gente precisa importar o pandas e ler essa tabela no data frame. E vamos ver o que tem dentro dessa tabela. Então aqui a gente tem país, o rank, a área terrestre, essa daqui inclui a área marítima, alguns códigos, densidade e a população em alguns anos. 1980, 2000, 2010, 2022, 2023, 2030, 2050. Essas duas aqui provavelmente são projeções. E aí eu preciso encontrar na tela o país com a maior densidade populacional para cada ano contido na tabela. Ele fala para usar o Land Area KM e as colunas POP, XXX. Então o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, a gente pode criar uma lista aqui com as nossas colunas de população. Então, POP 1980, POP 2000, POP 2010, POP 2022, aqui vai ser POP 2023, POP 2030 e POP 2050. Aí tem algumas abordagens que eu posso fazer nessa questão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coluna densidade para cada um desses anos. E aí depois eu posso vir nelas e encontrar o maior valor. No caso eu quero maior, né? Então eu vou criar aqui essa segunda lista dense call e vou substituir aqui todo lugar que eu tenho pop. Eu vou pôr dense, que aí eu posso criar essas colunas todas. Como? Eu tenho duas listas que eu quero percorrer simultaneamente. Eu posso usar o zip, né? For, vou chamar aqui de pop calls e dense calls. Pop call, dense call em, aí eu faço um zip dessas duas listas. Aqui é pop, não call. Calls, dense calls
aí, o que vai ser? No meu data frame, a coluna de densidade vai ser igual à coluna de população na verdade é população dividido pela área, isso mesmo. Então eu preciso da coluna da área aqui, que é essa daqui. Coluna de população dividido pela coluna de densidade, que é fixa. A coluna de população é uma diferente para cada loop do for e a de densidade é fixa. E aí, só para eu ver se isso está funcionando certo, vamos executar. E aqui no final a gente criou as colunas de densidade, então funcionou como eu esperava. Então agora eu tenho essas colunas de densidade, eu posso encontrar o máximo para cada uma. Então for densecol in. Agora eu vou só na coluna de densidade. E aqui eu vou encontrar o maior país. Aí, aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou achar a densidade máxima, vai ser o valor máximo naquela coluna. E o país aí aqui eu vou precisar criar um filtro onde a densidade é igual à densidade máxima. Eu vou pegar a linha pegar aqui a linha onde a densidade para esse ano, lembra que esse densecalls aqui está rodando em todos os anos, como eu defini aqui em cima. Eu vou pegar a linha que para esse ano ele tem a densidade máxima. E aí eu posso imprimir. O que eu vou imprimir aqui? O ano. Eu posso definir ele como sendo, como eu defini aqui bem certinho, ó, DENS 1980, eu posso pegar o ano sendo essa coluna aqui, os 4 últimos caracteres dela. E aí, dentro dessa variável aqui, eu tenho a linha. Só que isso aqui, na verdade, não vai ser exatamente uma linha. Ele vai me voltar um data frame de uma linha só. Então, eu preciso acessar isso aqui com iloc 0 para eu poder acessar a coluna com o nome do país. Ou eu poderia pôr esse iloc 0 aqui em cima. Eu quero uma linha só. Porque eu filtrando desse jeito aqui, ele volta sempre um data frame, mesmo que seja um data frame de uma linha só. Então, para eu acessar aquela linha específica, eu preciso dar o iloc 0 nesse data frame. E aí, eu fazendo isso, deu errado porque eu quero só o densecall. Não. Vamos checar o que tem errado aqui. Minha primeira suspeita é esse filtro. Tá. Eu quero de uma coluna só. Pronto. Agora deve
funcionar. Deixa eu desfazer o que eu tinha tirado aqui. Eu quero uma coluna só. Estou pegando a lista no lugar da coluna aqui que eu quero. Então, tá feito. Em 1980 e 2000 era Mônaco. Em 2010, 2022, 2023 era Macau. Outra maneira de fazer isso. Vamos pegar aqui outra maneira. Tendo feito a coluna de densidade, eu posso pegar aqui, ó, IDF, eu posso dar um sort. Posso dar um sort values pela coluna que eu estou querendo a densidade. E aí, a partir disso, eu posso imprimir a primeira posição no data frame. Deixa eu copiar aqui de cima. Eu preciso pegar aqui do código que me dá o ano. Estou copiando ali de cima e aqui no caso eu vou pegar o df e loc 0 country. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ordenando para cada coluna de densidade, eu estou ordenando por aquela coluna e pegando a posição 0. Só que isso vai me dar o menor. Faltou um L aqui. Sort values. Só que ele vai me dar a densidade menor, eu quero a maior. Então eu preciso passar um parâmetro aqui para o sort values, que é o ascending falso, para ele ordenar descendente. E aí fazendo desse jeito, ele ficou com a Índia. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos conferir se o código lá de cima está certo. Essa densidade aqui claramente é maior do que da Índia. Então esse segundo código que tá errado mesmo. E a gente pode conferir isso na mão aqui. No caso não, porque ele não me mostra todos. Eu teria que exportar para um CSV para poder ver todas as linhas. Deixa eu ver se aqui tem que ser... tá, porque o DF ele não altera, o sort values ele não altera o data frame diretamente, ele cria um data frame novo e a gente tem que gravar de volta em DF. Praticamente todas as funções do Pandas, elas vão ter essa característica aqui, você executa a função, ela não edita direto o data frame, você tem que guardar ele de volta na variável. Então se a gente rodar isso aqui, Macau, Mônaco, Mônaco, Macau, 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 que é exatamente a mesma coisa que a gente encontrou aqui em cima. Então, duas maneiras de fazer essa questão. Você poderia não guardar isso aqui numa coluna, pôr isso numa série e só trabalhar com a série.
Tem várias opções aqui de como que poderia resolver essa questão. Próximo item aqui, plote um histograma das áreas de cada país. Então, a gente quer um histograma, a gente vai dar um df.ist, nosso x vai ser o land area km. Se você fez com área, não tem nenhum problema. Na verdade, aqui nosso x vai ser o country. E nosso y vai ser o land area km. Def plot, e aí kind isso de histograma. Tá feito aqui nosso histograma. Da mesma maneira que a gente viu lá na aula, a maioria dos países tem uma área pequena e alguns têm uma área grande. E a última questão é uma curva com a população do Brasil entre os anos de 80 e 2050. Essa questão é um pouquinho mais complicada por conta daquela questão da estrutura dos dados, né? A gente está querendo pegar um valor de cada uma dessas colunas. Tem uma maneira de fazer, que é como eu fiz na aula, eu fiz essa questão aqui. Só que eu fiz para todos os países. Então, vocês podem ir lá no notebook da última aula e só você tirar o for do group by, que você vai deleta aquele for, group by e faz um filtro, país igual Brasil ali no final, e você vai conseguir os valores só para o Brasil e você consegue plotar isso aqui de maneira parecida com o que está lá. Eu vou fazer de um outro jeito, que é um pouco mais roubado, vamos assim dizer, mas que funciona também, que é esse aqui, ó. Eu vou fazer uma lista dos anos. Então, você quer o código mais bonitinho, veja lá no notebook da última questão, que fazendo com o melt. Esse aqui eu vou fazer do jeito mais feio, mas mais simples de conceitos. Vou pegar uma lista das colunas de população, a lista dos anos, e aí eu vou iterar aqui, vou criar uma nova lista aqui, pop years. Esse anos aqui, eu posso gerar ela automaticamente também. Vamos deixar ela aqui. Não vamos criar na mão, não. Vamos gerar automaticamente, para ficar menos roubado. E aí eu vou fazer um if não, desculpa, um for. Um for pop call, que é uma coluna com população, e em pop calls, que é a minha lista de colunas com população. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar... Vamos imprimir aqui o que a gente está fazendo. Pegar o data frame, onde o data frame country é igual a Brasil, entre aspas. Vamos ver o que isso vai dar. Brasil deve estar com Z. Vamos testar Brasil com Z. Então, ele pegou aqui o valor da coluna do Brasil. Só que, como eu disse, quando você faz esse filtro aqui, ele volta um data frame de uma linha só. Para a gente pegar essa linha mesmo, a gente vai pegar o iloc 0. Pronto, e aí ele voltou a série respectiva daquela linha. E aí a gente quer a coluna com a população.
para cada um desses anos. Pronto. A gente tem aqui a população para cada ano. Então, o que eu vou fazer agora? Nessa lista pop years, eu vou dar um append disso que a gente acabou de encontrar. E na years, eu vou dar um append, como a gente fez aqui em cima, disso aqui, ó. A coluna, no caso aqui, vai ser pegar um int disso, a popcall e os últimos 4 caracteres. Os últimos 4 caracteres da popcall, que é o ano convertido para inteiro. E aí aqui no final, a gente imprimir esses dois. A gente tem a população para cada ano e os anos. Só que agora a gente precisa plotar isso. Você poderia importar o matplotlib e usar a função plot do matplotlib. Eu vou fazer direto no pandas. Como? Criar um novo dataframe aqui da FPR. Vai ser um pd.dataframe. E eu vou passar para esse dataframe um dicionário que eu vou criar aqui na hora. Que é a coluna ano vai ser essa lista years. E a coluna population vai ser essa lista pop years. E aí eu posso ver que esse data frame aqui criou bonitinho. Eu só dou um plot nele, não preciso especificar o kind, porque por padrão é linha. O meu x vai ser o ano e o meu y vai ser... Eu basicamente fiz aqui na mão o que aquele comando melt que eu mostrei para vocês, tá tudo errado aqui. Pronto. Aspas, o nome do parâmetro não tem aspas e o parâmetro em si, como é uma string, tem que ter aspas. Eu basicamente fiz na mão o que aquele comando melt que eu mostrei para vocês na última aula faz. E tá plotada aqui a população para o Brasil, para cada um dos anos que tem nos dados. Certinho, gente? Boa sorte aí para vocês na prova. Se tiverem alguma dúvida grande aí, podem me mandar. E até mais.